Alô, galera ligada na G-Fight, eu sou Marcelo Alcântara e a gente fala aqui com o Diego Ribas diretamente para poder tocar mais um Luta a Luta com a G-Fight, o seu quadro semanal de palpites, pitacos e, por que não, daquela análise sobre eventos que vêm pela frente. E hoje vamos falar de mais um UFC que acontece em Las Vegas, no quintal do Diego. Você já está acostumado, né, Diego? Sair de casa e já dá direto com pessoas se aquecendo para trocar uma porrada. Tudo bom, Diego? Bom dia, Marcel. Tudo bom, pessoal? Exatamente, estou mais que acostumado, já perdi a conta, não sei qual é o número desse card, confesso. E sim, estou acostumado, encontro lutador no Walmart, inclusive, de vez em quando, que é que todo mundo que mora perto do UFC, mais ou menos tem dois Walmarts que todo mundo se encontra ali, e é normal, é engraçado isso. Mas vida que segue. E é isso. Pessoal, card do UFC Vegas 87 ou 88, confiram aí, vamos que vamos. Vamos lá então, Diego, vamos falar do UFC que acontece neste sábado, dia 2 de março, entrando aí no mês de março com o UFC Apex, que acontecerá no quintal da casa do Diego. Sempre lembrando, pessoal, por favor, quem puder aí, comenta, dá um like, dê algum comentário, dê alguma sugestão, que a gente sempre está aqui para tentar melhorar o nosso conteúdo para vocês, ok? Diego, vamos começar falando de Umar Nurmagomedov versus Bekzat Almakov. Você quer corrigir para mim o nome do segundo cidadão, por favor? Bekzat Almakov. Perfeito, então. Bom, vamos falar do Nurmagomedov, 16 vitórias, nenhuma derrota, russo de 28 anos, 13º do ranking dos galos, 4 lutas no UFC, 4 vitórias, obviamente, mas não luta há mais de um ano, quando venceu Raoni Barcelos por nocaute. Ele é da Rússia, né? Já falei. Enfim. O Bekzat tem 14 vitórias e uma derrota, natural do Cazequistão, 26 anos, sem ranking, 12 das 14 vitórias por nocaute. A primeira luta dele no UFC. Diego, por que o Umar Nurmagomedov pegou essa luta? Conta pra mim. Bom, primeiro de tudo, o pessoal precisa entender que esse card será realizado na Arábia Saudita, foi o card que foi transferido para Las Vegas de última hora. Aliás, importante dizer, o horário dele, 15h30, horário de Brasília, mais cedo até. Um dos motivos deve ser isso, o card preliminar começando 15h30. Exatamente por isso. Era o card programado, que seria o primeiro card da história do UFC na Arábia Saudita. Então, alguns lutadores chaves, né, para a organização, para atingir aquele mercado, muitas lutas tiveram que ser mudadas justamente por isso, questão de visto, a localização, alguns lutadores, inclusive brasileiros, foram escalados ou tiveram suas lutas alteradas de última hora, e o Umar tinha que lutar nesse card, e cara, é o que a gente já fala desde o início do luta-luta, né? Luta é momento, cara. Tem horas e horas para você aceitar e horas para você recusar a luta. Tem horas que você precisa de fato lutar. Faz mais sentido você se apresentar, não importa como, não importa contra quem, mas a apresentação é mais importante. Tem momentos que não, é hora de sentar, esperar, até ficar 10 meses, um ano sem competir, esperando pela luta. É um momento da carreira. O timing, né, como diz o Charles do Bronx, é fundamental na negociação e faz sentido sim o Umar, que aliás é primo do Khabib, né, é importante lembrar, ele é primo do Khabib e irmão do Usman, né, Usman Nurmagomedov, que foi campeão do Bellator. Então, vamos lá, Diego. Quem que você acha que é o favorito nessa luta? Acho que não tem muita dúvida, né? É uma luta interessante, mas não tem muita dúvida, não. O Umar, ele é... Cara, há quem diga aí que é o próximo campeão, né? Mas o Umar é tranquilamente favorito para essa disputa. Já está experimentado, carimbado, carrega um background muito grande na luta agarrada, tem uma trocação muito boa. Talvez não tanto questão de jogo de perna, né? Mas aguenta a porrada, bate firme, lutador completo. Mas o que mais me chama a atenção é o preparo mental, principalmente o cardio, né? É difícil enfrentar um lutador desse calibre. O ritmo que ele consegue impor
não só no início, mas a manutenção desse ritmo ao longo dos 15 minutos, é um quebra-cabeça muito difícil de ser resolvido e possivelmente a gente vai ver o Omar fazendo frente aos top 5 dessa divisão muito em breve. Diego, posso falar para você, acho que um dos maiores favoritismos que eu já vi nas odds das casas de apostas. Omar Nurmagomedov favorito com 1,08 a cada real apostado, contra 8,08 a cada real apostado para o Bekzat Almakhan. E aí, Diego? Faz sentido sim. É muito difícil imaginar que o Omar perca essa luta, mas agora falando sobre palpite, sobre investir o seu dinheirinho, que aliás deve ser o seu e não da mãe e não do amiguinho, paga muito pouco. Paga muito pouco. Quando paga muito... Esse é uma luta muito complexa, muito chata, na verdade, de apostar, porque paga muito pouco, então o retorno só seria caso você investisse uma quantidade alta. Investir quantidade alta num esporte onde um soco pode mudar o rumo da luta não é recomendável de forma alguma. Ao mesmo tempo, está pagando muito para uma vitória do Bezak. E só que é muito difícil que ele vença a luta. Então, por mais que você invista muito pouco esperando um retorno alto, muito pouco que muito provavelmente você vai perder. Então, pessoal que acompanha sabe que na questão de apostas mesmo, tipo de investimento, eu sou bem seguro. É uma luta que não faz muito sentido para mim investir, não, Marcelo. Correto, acho que estamos de acordo com relação a isso. Diego, vamos passar então em frente, vamos seguir para a categoria dos moscas, falar de Alex Perez versus Muhammad Mokaev, luta que vai acontecer, a terceira luta mais aguardada da noite. O Perez com 24 vitórias, 7 derrotas, norte-americano, 31 anos, número 7 da categoria, e vem de derrotas para Davidson Figueiredo e Alexandre Pantoja. Não luta desde julho de 2022. O Mokaev tem 11 vitórias, nenhuma derrota e um no contest, é da Inglaterra, 23 anos, oitavo do ranking, e vem de vitória sobre Tim Elliott em outubro de 2023. Portanto, o Mokaev aí lutando muito mais recentemente. E o Perez, há algum tempo já sem lutar, vindo de derrota para Alexandre Pantoja. Aliás, essa categoria é incrível. A gente já fez vários aqui, luta-luta, análises de lutas, e vários dos lutadores vinham de derrota pro Alexandre Pantoja. O Perez é mais um, Diego. Pantoja até postou recentemente, né? Se eu não me engano, dos 10 primeiros colocados do ranking, ele já enfrentou 6 deles e venceu todas as lutas. E, bom, contra o Moreno foram 3, contra o Royval foram 2, contra não sei quem foram 2. O Pérez é um deles, o Pantoja já venceu também. Tá difícil arrumar adversário pro Pantoja. Inclusive, já antes de eu dar uma palpite, como o Royval parece que machucou e não estaria apto para lutar no card do UFC Rio, Marcelo, há quem diga que o Mokaev pode furar essa fila caso performe bem, né, sábado, e não se machuque, justamente pela falta de possibilidade de adversário pro Pantoja, já que o Moreno perdeu, o Royval machucado, o KP tá com luta marcada, o KP, né, não bateu o peso na última luta. Tá uma dificuldade aí de encontrar um parceiro de danças que faça sentido pro Pantoja. E o nome do Mokaev surgiu, Marcelo, pelo hype que existe em cima dele. Ele que nasceu na Rússia, no Daguestão, né? República Independente do Daguestão, que faz parte da Rússia, e tem a residência e nacionalidade inglesa. Lutador duro, jovem pra caramba. Força física. 23, né? Moleque. Ganhou do Tim Elliott na última luta, se não me engano. Isso. E, cara, tem um vigor físico muito grande, muito grande. E tá com aquela confiança de garoto, que já falei algumas vezes que eu acho bonito de ver, né? Quando o cara chega jovem, é uma característica de atleta jovem, tá numa boa fase, principalmente invicto. Pô, aquele que treina 10 horas por dia, o corpo de garoto, né? Recupera bem pro dia seguinte, tá super confiante e não vê a possibilidade da derrota. E aí mora muito perigo. Aí que moram os reais perigos nessa fase da carreira, na verdade.
Ao mesmo tempo, o Pérez não só vem de 2 derrotas, como vem de muito tempo sem lutar. E quando ele foi experimentado contra os tops da categoria, né, o Pantoja, o Davidson, ele perdeu. Por isso, é fundamental, vai ser fundamental para a carreira do Mokaev, ver se ele está de fato no nível desses atletas. Enfrentar o Pérez pode ser sim uma régua para que a partir da performance dele no sábado ele possa saber qual é o nível de competição que ele está, né? Eu não vou esconder meu palpite, eu vejo uma vitória relativamente tranquila para o Mokaev, mas sendo tranquila ou disputado, ou como for a vitória, passando sufoco, enfim, o resultado, eu já contando com a vitória do Mokaev, mas o resultado da forma como for vai dizer qual é o próximo passo dele. Se já tiver de fato a ideia de aproveitar essa brecha, de repente tentar furar uma fila para conquistar um title shot logo na sequência, ele vai ter que fazer por merecer nesse sábado, passar o carro. Então eu imagino inclusive que isso possa, caso de fato essa conversa já exista nos bastidores mesmo, não apenas rumor de internet entre os fãs, isso pode influenciar na performance do Mokaev, querer mostrar serviço, né? Querer garantir o title shot, já pensar no passo seguinte. Mas eu vejo o Mokaev como favorito, Marcelo. Assim como as casas de apostas, viu, Diego? O Mokaev aparece com um favoritismo razoável, 1,28 a cada real apostado, enquanto o Alex Pérez paga-se 3,75 a cada real apostado. Quer aí alimentar, aguçar um pouquinho esse palpite e como você imaginar que chega ao final essa luta? A finalização... Me tira uma dúvida, desculpa. Que eu vi o pessoal comentando em algum dos vídeos do palpite lá no YouTube, aqui no YouTube, no caso, o pessoal falou que existem, enfim, alguns outros tipos de aposta, por exemplo, se a luta vai ou não vai para decisão, independentemente do vencedor. Tem como fazer esse tipo de coisa também? Tem. Tá. Por exemplo, vou te falar aqui. Você já quer que eu te fale as odds? Não, me diz se existe, por exemplo, a possibilidade de só dizer que essa luta não acaba por pontos. Deixa eu aqui te mostrar que ela não acaba por pontos. Alguém finaliza, alguém nocauteia. Tem esse tipo de aposta? Tem. Tipo, eu acho que seria para ser completado no número máximo de assaltos. Sim, 2,25. Não, 1,60. Entendeu? Não. Se chegar até o fim dos assaltos, ou seja, for por decisão, paga-se 2,25. Se não chegar, 1,60. Tá, 1,60. 1,60. Eu acho que seria uma aposta mais segura do que cravar a vitória do Mokaev. Paga mais, pelo menos, né? Paga mais, porque o Mokaev paga 1,28, né? Tá, e quanto paga uma vitória do Mokaev por finalização, não especificando o round? Vitória do Mokaev por finalização, 2,37. Pois então, talvez essa seja uma aposta um pouco mais arriscada, mas mais vantajosa, né? Temos aí, então, duas possibilidades para você que arriscar um pouquinho mais. 2,37 para uma finalização. E se você quiser só apostar que ela não termina, né? Aí, 1,60, que de verdade, como o Diego falou até, é mais vantajoso do que apostar apenas no Mokaev. Seria... Não vou apostar nessa luta, não vou apostar nenhuma dessas lutas desse cara, viu? Mas se eu fosse colocar o dinheiro do Marcel nessa aposta, eu colocaria nessa. Olha, lembrando que eu tenho um dinheirinho lá de algumas apostas que eu fiz no passado, que deram bom, mas se você não vai colocar nem o seu dinheiro nessas, acho que eu vou poupar o meu também. Tá certo? Vamos subir de categoria, Diego? Subir bastante, aliás, né? Bastante, meio pesado agora, falando de brasileiro no card, brasileiro no co-main event da luta do evento, Vitor Petrino versus Tyson Pedro. O Petrino que tem 10 vitórias e nenhuma derrota, 26 anos, uma das esperanças aí do MMA brasileiro no UFC, natural de Santa Luzia, em Minas Gerais, e vem de nocaute sobre Modestas Bukauskas em novembro de 2023. O Tyson Pedro tem 10 vitórias, 4 derrotas, é da Austrália, 32 anos, 5 vitórias por nocaute e 3 por finalização das 10 vitórias. Como você analisa essa luta, Diego? Cara, eu tô bem curioso.
bem otimista também, né? Pelo Vitor Petrino, um garoto jovem, ali, 26 anos, mineirinho. Cara, super alto astral, legal pra caramba de conversar com ele. Aliás, essa primeira. Tem entrevista com ele no canal, vocês podem conferir. Essa é a primeira luta do novo contrato que ele faz. Então é um momento importante e interessante para a carreira dele, né? Deve estar super motivado. E justamente por isso o desafio é maior. Eu não lembro, eu acho que é o Okamura o empresário dele, mas se a gente for ver o caminhar, né, ele que foi contratado via Contender Series, o caminhar está sendo muito bem feito, né? As lutas, os eventos, lutou no UFC São Paulo, agora volta para Las Vegas. Com calma, vai fazer um card no Apex, mas já é Common Event. Pega um desafio que é até agora o maior desafio que ele já enfrentou na carreira, Tyson Pedro. Tem muitos anos de UFC. Teve um período, o Tyson ficou bastante tempo sem lutar, né? Um pouquinho antes da Covid, até uns 3 anos, acho, sem competir. Já está com um ritmo de luta mais interessante agora. Ganhou, perdeu. Não vai ser essa luta que vai colocar o Petrino no ranking. Não vai ser essa luta que vai fazer do Petrino um alvo na categoria. Mas essa luta faz parte do planejamento dele, é um desafio sim, é uma hora que ele vai enfrentar, cara experiente, nocauteador, dificilmente ele vai mostrar coisas pro Tyson Pedro que o Pedro ainda não viu no octógono do UFC, por isso que eu quero muito ver essa luta, que eu espero que o Pedro mostre para ele coisas que ele, Petrino, ainda não viu, ser desafiado em determinadas áreas, ou levado para águas mais profundas, né, o termo que eu sempre repito, que é um jargão no mundo do MMA, ser testado em alto rendimento. Petrino que é um cara grande, explosivo, forte, nocauteador, até no chão, dá blitz também, ele procura sempre acabar com a luta, o próprio cartel dele diz isso. Ver como ele, de repente, pode sair caso a luta seja mais longa, mais prolongada, se bem que o queijo pequeno favorece o estilo dele também. Vejo sim um favoritismo do Petrino, Marcelo. Acho ele mais lutador, momento também é melhor. Já o Tyson Pedro, lembra, teve um hype dele no ano passado, anos atrás, quando ele chegou até a enfrentar o Shogun, né? Teve um hypezinho em cima dele e tal, não se concretizou como era esperado naquela leva ali, daquela geração. Mas é um cara. Não pode piscar, não pode errar, que senão ele te nocauteia. E apesar de eu ver o favoritismo do Petrino, eu estou bem curioso e bem animado para ver que tipo de evolução ele traz desde a sua última luta que foi no Brasil. Certo, Diego. Favoritismo nas casas de apostas também para o Vitor Petrino, que paga 1,30 cada real apostado, enquanto paga-se 3,50 cada real apostado pro Tyson Pedro. Você não apostaria então nessa luta? Primeiro porque as odds do retorno, né, do Vitor Petrino não é muito grande, e segundo que o Tyson Pedro pode arrumar alguma coisa aí de complicação pro Petrino, é isso? Cara, para ser sincero, eu tá até pagando mais do que eu imaginava a luta do Petrino, uma vitória do Petrino. Como é que tá o Petrino por decisão? Ou primeiro, a luta ir por decisão? A luta ir por decisão... Deve tá pagando bem, né? Porque eu acho que... 3,10. Aí, ó. Aí talvez esse seja o tipo de aposta a ser feito. Qual era a outra pergunta? Não, o Petrino vencer por decisão, pagaria quanto? Petrino por decisão, 4,20. Tá. Também poderia ser uma luta, uma aposta, né? Porque assim, o estilo dos dois, ele é muito... O próprio cartel dos dois deixa claro que é de se imaginar que a luta cabe primeiro, segundo assado, muito mais pelo primeiro. Mas a gente já viu o Petrino cair de rendimento, pelo menos a parte do gás, muito jovem, né? Vai com muito afinco. E o Tyson tem muita experiência, já lutou muito. E tanto que... Não sei se a maioria das derrotas dele, mas de memória eu lembro ele perdendo lutas por decisão. Talvez possa usar a experiência, cozinhar ali. Acho que seria sim uma possibilidade de Petrino ganhando por pontos, cara. Ganhando por pontos.
talvez eu veja mais essa aposta aí, Marcelo. Um pouco mais arriscada, mas o retorno também é bem maior. Diego, vamos falar da luta principal, e aí sim, essa é para ver se você chega até o fim do round. Vamos ver, 5 rounds de peso pesado, geralmente é difícil, hein, Diego? Jairzinho versus Shamil Gaziev, o Jairzinho do Suriname, 13 vitórias, 5 derrotas, 35 anos, número 12 do ranking, 3 derrotas nas últimas 4 lutas, e vem de revés para o Jailton Malhadinho. O Gaziev tem 12 vitórias, nenhuma derrota, 34 anos, atleta do Bahrein, Diego. 8 das 12 vitórias por nocaute. Segunda luta no UFC, estreou com nocaute em Martin Buday. E aí? Aliás, esse é o terceiro invicto, né? Tem o Nurmagomedov, o Mokaev e o Gaziev. Não, e o Petrino. E o Petrino são os 4 invictos, né? Todos, verdade. Bom, verdade. Eu vou com mais um invicto, então. É mais fácil, né? Meus 4 palpites de hoje, Marcel. Arrisco dizer que os 4 invictos vão se manter invictos ao final do evento. Imagino, inclusive, que o Gaziev deve ser favorito também nas bolsas de apostas. E explico o porquê. Cara, o Jairzinho... E aí, é curioso que o Gaziev fez apenas uma luta no UFC, teve aquela luta no Contender e tal, mas ele já chega com o hype, motivado também pela categoria que é rasa, né? Categoria dos pesos pesados. A alta competitividade ali do top 5, top 6 dos pesos pesados não se reproduz para o resto do ranking. Tem um leque ali, tem um espaço grande de performance. É difícil encontrar essas jamantas aí de 2 metros, 120 quilos de músculo que performam em alto rendimento, preparo físico também, enfim, estão no shape e tal. O Jairzinho, quando chegou no UFC, teve um período dele, acho que ele ganhou do Cigano, foi lutar com o Gané. Tinha um hype em cima do Jairzinho. Nocauteador, mais atlético do que a média da divisão. Um strike muito bom. Mas quando ele foi testado contra os principais nomes da divisão, esse hype não se comprovou. E pior do que isso, a gente conseguiu ver algumas brechas no jogo dele que, entre aspas, são calcanhares de Aquiles. E olhando para o estilo do Gaziev, cara, eu acho que o Gaziev tem um estilo, assim como o Malhadinho, são estilos diferentes, tá? Mas eu acho que ele, assim como o Malhadinho, tem a capacidade de aproveitar muito bem às vezes aproximar-se. Ainda mais que aqui de pequeno, cara. 2 caras tão grandes assim. Aproximação, aquela perna da frente ali mais morta, por um single leg, ou para clinchar e botar para baixo junto na grade. O Gaziev é pesado toda a vida. Imagino eu que ele vai conseguir encurtar a distância e trabalhar na luta de solo. Eu acho, tá? Que ele vai partir para o ground and pound e até conseguir finalizar o Jairzinho. Por mais que o Gaziev tenha uma trocação muito boa, ele tem um jogo de chão mais apurado do que o Jairzinho. E isso, na minha opinião, se ele tiver aquele cage de luta ali, já assistido as últimas derrotas ou as últimas performances do Jairzinho, acho que ele vai ficar de olho nisso, Marcelo. Bom, Diego, mais uma vez, o invicto é também o favorito nas casas de aposta. Gaziev paga 1,58 a cada real apostado e o Jairzinho paga 2,40 a cada real apostado. Aí a diferença menor dentre as lutas que a gente analisou, mas de fato favoritismo para o Gaziev. Você falou a gente comentou sobre chegar ou não até o último assalto. Essa luta, se for por decisão, paga-se 7,25 a cada real apostado. E se não for por decisão, é 1,08 a cada real apostado. Acho que isso aí não vale não, né, Diego? Cilada, Bino, cilada. Não vale nada, não vale apostar. Posso te falar uma outra odds sensacional aqui? Por favor. 67 a cada real apostado. O que você imagina que seja essa odd? Empate? Não. Empate 81. O Jairzinho finalizar?
Exatamente. Jairzinho finalizando 67 a cada real apostado. Cilada das bravas, Bino. Fora, eu acho mais fácil dar empate do que o Jairzinho finalizar. Cravo essa com vocês. Bom, eu acho que... Não, pro tamanho da odd ser tão alta, realmente deve ser mais difícil uma finalização do Jairzinho do que um empate. Não, empate basta ter um 10-8 em algum assalto, meu amigo. Aí... e o empate, as odds geralmente são travadas nesse 81 aí. O Jairzinho tem 35 anos e nunca finalizou. Acho que não vai ser no sábado que ele vai finalizar. Não vai ser nesse sábado. E como uma vitória antes do final dos assaltos está pagando muito pouco, acho nessa eu seria mais conservador, uma vitória única, assim, uma vitória simples, digamos, né? Vitória do Gaziev paga 1,5, né? Você falou? 58. Acho que é a aposta mais segura ou mais inteligente, digamos assim. Fechou então, Diego. A gente encerra aqui o UFC Apex. Jairzinho versus Gaziev. E vamos falar do seu desempenho no UFC México. UFC que teve Brandon Moreno perdendo para Brandon Royval por decisão na luta principal. O Yair Rodrigues perdendo para o Brian Ortega. Brian Ortega voltando em grande estilo, finalizando no terceiro round. Daniel Zellhuber vencendo o Francisco Prado por decisão. E aí, Diego, como foi o seu desempenho? Conte para nós. Bom, o Raul Rosas, eu tinha cravado a vitória dele, ele passou mal no dia da luta e não pôde lutar, foi retirado do card. O Daniel, como eu afirmei, venceu o Prado, né? Aquela luta de cavalo doido que a gente mencionou. Foi curioso, porque essa era uma luta que eu achei que não chegaria à distância, não chegaria até o final dos 5 assaltos, mas chegou, mas o Daniel venceu, acertei o Common Event também, Brian Ortega, que era azarão, se eu não me engano, pelo que eu lembro dos palpites da semana passada, era azarão, e ele venceu, finalizou o Yair Rodrigues no terceiro assalto, depois de machucar torceu o tornozelo antes da luta começar, dando os pulinhos. Dando os pulinhos ali, e torceu feio, inclusive, né? Enfim, mas se recuperou, perdeu o primeiro assalto, venceu o segundo e finalizou no terceiro. E, obviamente, o Moreno ia ganhar a luta, mas aí, de alguma forma, ele foi avisado que eu estava acertando todos os resultados até então. E não pode, né? Eu não posso cravar um evento. E aí foi isso que aconteceu. Aí o Moreno, que ganhou o primeiro assalto, depois perdeu por decisão dividida. Achei bem bizarro, porque foi uma luta fácil de marcar, assim, 3 assaltos claros para o Royval, um claro para o Moreno e um assalto mais duvidoso, digamos assim, mas, enfim, Moreno perdeu e, como de costume, eu errei uma luta no palpite. Passa ano, passa semana, passa evento, nada muda, torcedor do Milan, Marcel Alcântara. É isso então, Diego. Semana que vem voltamos com mais luta pro UFC Miami. E você estará lá, é isso? 299. Estarei lá. Estou com uma janela de 10 entrevistas para fazer. Bacana. Vai ser corrido. Vai trabalhar bem. Haja vídeo para editar e para legendar, viu? Delícia. Estará entrevistando o Gilbert Burns, Durinho, e outros tantos lutadores que estarão no UFC 299, certo, Diego? Muito obrigado pela sua presença única aqui no nosso Luta Luta e até a próxima. Pô, deixa eu só adiantar aqui, pessoal, então, já que eu recebi de antemão dessa vez. O que teremos na semana do UFC 299? Exatamente, recebi o cronograma das entrevistas. Michael Page, né? O Michael Page, o MVP. O Malhadinho, o RDA, o Sean O'Malley, o Munhoz, o Tito Vera, o Durinho, o Poirier, o Felipe Lins e o Michel Pereira. Aí, 10 entrevistinhas. Certo, muito bom, hein? Card também recheado de brasileiros, né? Miami, né? Miami, brasileiros, calor e, quem sabe, vitórias. E vive um drama o card do UFC Rio, mas isso é assunto para a próxima semana, mas vive um drama. Tamo junto. É verdade. Valeu!